Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, da Tuba, São Paulo, dando sequência ao trabalho das palestras virtuais. E convidamos a todos, então, neste momento, para a nossa prece, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, em agradecimento pelo dom da vida, por todas as oportunidades que Ele nos concede para o nosso crescimento e a nossa evolução. Agradecendo por mais esta oportunidade de podermos estudar um pouquinho mais das suas leis através do Evangelho do Cristo e também desta doutrina consoladora e libertadora que é a doutrina dos Espíritos. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, a nos envolver nessas vibrações salutares, e que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do tema Na Escola da Alma. E nós encontramos material para esse tema no livro Estude e Viva, da psicografia de nosso querido Francisco Cândido Xavier e também do médium Valdo Vieira, aonde nós vamos então encontrar nesse livro mensagens do Espírito de Emmanuel, que o Chico vai psicografar, e mensagens do Espírito de André Luiz, psicografadas por Valdo Vieira. Mas é Emmanuel que nos fala que levantam-se educandários em toda a terra, estabelecimentos para a instrução primária, para o ensino médio, universidades para o ensino superior. Ao lado, porém, das instituições que visam a especialização profissional e científica na atualidade, encontramos o templo espírita, a escola da alma, ensinando-nos a viver. E Emmanuel ainda nos fala, efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolirmos o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco. Porque observemos que se é possível, muitas vezes, nós sanarmos as deficiências do corpo pelas doações de beneficência, nós vamos ver que, como por exemplo, se necessitamos, se estamos famintos, através do alimento nós vamos saciar essa fome, se estamos doentes, através do remédio, e assim por diante, nós vamos ver que a luz do Espírito, na verdade, ela não se transmite nem por imposição e nem por osmose. Ou seja, ninguém vai aprender algo sem se esforçar, sem se dedicar, sem se disciplinar para essa conquista. E então ele diz, quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação, da própria independência, da própria liberdade íntima à frente do universo e também à frente da vida, deve e precisa estudar, para que possa então se aprimorar. E nosso querido Chico Xavier, ele nos falava que cada núcleo espírita, ele vai se caracterizar por funções especiais. E essa diversificação é compreensível, porque sendo a casa espírita, ele nos fala, um instituto de instrução
e também de socorro, nós vamos ver que cada agrupamento ministrará aos necessitados os benefícios que lhes façam possível, de acordo com a característica de cada casa. Então nós vamos ver que existem casas, espíritas que se dedicam mais à questão da cura, outros mais a da assistência espiritual, mas todas devem promover, sem dúvida alguma, os grupos de estudos que são fundamentais, estudar a codificação, estudar as obras espíritas. E a nossa casa, o Centro Espírita Apóstolos do Bem, neste mês de julho, no dia 20/7, vai completar 86 anos de existência, de atividades ininterruptas. E nós então vamos ver que os centros espíritas, eles são como que escolas de formação espiritual e moral. São núcleos de estudo, de fraternidade, de oração, de possibilidade de trabalho em várias frentes. O centro espírita também ele deve ser compreendido como a casa de uma grande família, onde nós vamos ver crianças, jovens, adultos e até mesmo os mais idosos tendo a oportunidade então de conviverem, de estudarem e de trabalharem. Mas o centro espírita, nós vamos ver, é também para todos os desencarnados o refúgio e a consolação. É um templo e local previamente escolhido para esse encontro com essas forças superiores, com esses amigos abnegados, com esses benfeitores que vêm nos amparar, nos auxiliar, nos guiar, nos iluminar. Mas vejamos que uma casa espírita, ela não funciona apenas com a equipe espiritual, com os desencarnados. Ela necessita de nós encarnados para que ela possa então desenvolver as suas atividades, procurando da melhor forma auxiliar todos aqueles que a procurem. Então nós vamos observar, nos fala o Espírito de Emmanuel, que numerosos companheiros estarão muitas vezes convencidos de que integrar uma equipe de ação espírita muitas vezes se resuma apenas em nós presenciarmos os atos rotineiros da instituição a que nós nos vinculamos, ou que muitas vezes acham que basta resgatar singelas obrigações de feição econômica, Ou seja, muitos pensam que simplesmente eu vou na casa espírita, ou lá vou assistir a palestra, vou tomar o passe, e está tudo bem. Ou vou lá pagar a minha mensalidade, a minha contribuição, vou ajudar, e assim então está tudo bem. Mas ele nos fala, não é assim. Não é assim. Porque ele diz que o espírita, no conjunto dessas realizações espíritas, é uma engrenagem, na verdade, inteligente, com o dever de funcionar em sintonia com os elevados objetivos que a doutrina nos traz. Então ele diz que um templo espírita não é simplesmente essa construção de natureza material, mas é sim um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda então as leis universais, sobretudo, principalmente, no que se reporta à nossa consciência, à justiça, à edificação do destino e também à imortalidade do ser. Mas o Centro Espírita ainda nos fala, Emmanuel, é esse lar de esclarecimento, de consolo, de renovação e também de solidariedade, em cujo equilíbrio
cada coração, cada ser que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação de toda essa obra em si que constitui a casa espírita. Então ele diz: não bastará nós apenas frequentarmos as reuniões, frequentarmos as palestras, as reuniões, é preciso auscultá-las, ele diz, é preciso investigar, pesquisar as necessidades dessas mesmas reuniões, oferecendo-lhes então solução através do diálogo, do estudo, do trabalho edificante. Mas é preciso ainda, ele nos diz, respeitarmos as orientações da casa, mas também contribuirmos de maneira espontânea, como os dirigentes da casa, na extinção muitas vezes de censuras que há entre grupos, de rixas, de perturbações, de dificuldades, tanto quanto possível no seu nascedouro, a fim de que não se converta em motivo de escândalo na casa espírita. Devemos então na casa espírita falarmos e sabermos ouvir construtivamente, efetuar tarefas muitas vezes consideradas pequeninas, que muitas vezes não damos importância, como sossegar uma criança, amparar um idoso, alguém que se encontra doente, remover um perigo do caminho, fornecer uma explicação, mantermos a ordem e a limpeza da casa, sem que para isso haja necessidades de pedidos diretos dos dirigentes da casa. Mas ele nos fala sobretudo na organização espírita. O espírita, ele é chamado a colaborar nessa harmonia comum, silenciando então os melindres, apagando os ressentimentos, estimulando cada vez mais o bem e esquecendo omissões no terreno das exigências individuais. E finalizando, ele nos fala: porque todos nós, tanto encarnados como desencarnados, nós comparecemos no templo espírita, na casa espírita, no intuito de recebermos o concurso dos mensageiros do Senhor. No entanto, ele nos fala: vejamos que os mensageiros do Senhor, eles esperam igualmente pelo nosso concurso, no amparo a outros que necessitam. E a nossa cooperação com esses mensageiros do Senhor será sempre, ele diz, e acima de tudo, a de trabalhar e de servirmos, de auxiliarmos e também de compreendermos. Então, fica claro aqui a mensagem, do benfeitor Emmanuel. E nós vamos ver também no livro Pão Nosso, na lição 4, esse nosso irmão, o Emmanuel, ele nos diz que nós temos, na verdade, que aprender a arte de servirmos. Assim como nós vamos encontrar em Mateus 20, 28, quando ele nos fala, o Cristo nos fala: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, a partir daí, nós não olvidemos que Jesus, ele passou entre nós constantemente trabalhando o tempo todo, não só ensinando, mas ao tempo todo exemplificando, servindo. E busquemos examinar também, ele nos fala, a natureza da sua cooperação sacrificial e aprendamos como mestre a felicidade que é nós servirmos santamente. E então, qualquer um de nós que abracemos
o cristianismo, o espiritismo, nós vamos ver que nós temos a condição de começarmos hoje a servir. Basta que desejemos, que tenhamos essa vontade. Mas muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu não me encontro bem, eu não estou bem, eu me encontro enfermo, eu tenho problemas, as minhas mãos estão inabilitadas para a colaboração direta em qualquer atividade. Mas Emmanuel diz, não, mesmo que nós estejamos enfermos ou com problemas, todos nós podemos principiar mesmo assim, servindo na edificação moral dos nossos irmãos. A não ser que nós apresentemos alguma dificuldade psíquica, mental, aí sim. Mas se não, se é uma ordem física, nós podemos mesmo assim trabalhar, darmos a nossa cota de contribuição. Podemos, ele nos fala, servir nessa edificação moral dos nossos irmãos. E recentemente eu estive na cidade de Salto, proferindo uma palestra, onde fui convidado pela Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, a FCD. Esse é um movimento internacional que foi fundado na França e que ganhou corpo em todo o planeta. E no Brasil também nós vamos ter vários grupos que vão se reunir, dessas pessoas com deficiência, e é um encontro ecumênico. Então nós vamos encontrar lá pessoas de todas as religiões, aonde vai haver essa solidariedade, essa confraternização. E nós vamos ver aqui, no Brasil, nós vamos encontrar a irmã Maria de Lourdes Guarda, já desencarnada, que vai passar já aos 20 anos de idade por diversos problemas de ordem de saúde, e que vai depois, posteriormente, então, acabar ficando num leito de hospital, tendo que amputar uma das pernas, com problemas na coluna, e ela vai dar então, a partir daí, o seu testemunho, de que ela nos fala que nenhuma deficiência é impedimento para a vida. Não importa a condição que nós nos encontremos, nós podemos dar a nossa contribuição, como nos fala o Espírito de Emmanuel. E lá eles dizem assim, a deficiência, na verdade, que invalida uma pessoa é a falta de sentido para a vida. Quando nós não temos um sentido para a vida, é isso que nos invalida. É o fechamento do ser em si mesmo, a recusa, muitas vezes, que nós temos de entrarmos em comunicação com o outro, com o diferente, a falta de solidariedade que faz com que a vida de uma pessoa, então, se torne oca, se torne vazia, se torne inútil. E nós vamos encontrar dentro desse pensamento as palavras do próprio Cristo, nesse livro, No Roteiro de Jesus, que foi organizado por Gerson Simões Monteiro, onde ele vai fazer então uma coletânea dos livros que foram psicografados por Chico pelo espírito de Humberto de Campos, dessas passagens do Cristo. E nós vamos encontrar então, para que nós possamos finalizar, no capítulo 37, a mensagem que diz assim, pelo espírito de Humberto de Campos, que se intitula Servir Mais. E ele nos diz assim, ele nos conta, que Efraim ben Assef era um caudilho de Israel contra o poderio romano e viera a Jerusalém para levantar então as forças da resistência, e informado de que Jesus, o profeta, fora recebido festivamente na cidade, ele resolveu então procurá-lo na casa de Obed, o guardador de cabras, a fim de ouvir o que Jesus tinha a dizer. Como ele era o responsável por essa resistência. E ele então diz, mestre, falou o guerreiro,
Não te procuro como quem desconhece a justiça de Deus, que corrige os erros do mundo todos os dias. Tenho necessidade de instrução para a minha conduta pessoal no auxílio do povo. Como agir quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho? Quando a vaidade ostenta o poder e multiplica então as lágrimas de quem chora? E então Jesus responde: é preciso nesse momento sermos mais humildes e servirmos mais. Respondeu o Senhor, fixando nele o olhar translúcido. Mas ele continua dizendo: mas e quando a maldade se ergue, espreitando-nos à porta? Que fazer quando os ímpios nos caluniam à feição de verdugos? E Jesus diz: é preciso mais amor e servir mais. Mas, Senhor, e a palavra feroz? Que medidas tomar para coibi-la? Como proceder quando a boca do ofensor gospe fogo de violência, qual nuvem de tempestade, arremessando raios de morte? E Jesus diz: é preciso mais brandura e servir mais. Mas, mestre, e diante dos golpes, há criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue. De que modo conduzir nosso passo à frente dos que nos perseguem sem motivo e que nos odeiam sem razão? E Jesus responde: é preciso mais paciência e servir mais. Mas, Senhor, e a pilhagem? Que diretrizes buscar perante aqueles que furtam desapiedados e poderosos, assegurando a própria impunidade à custa do ouro que ajuntam sobre o pranto dos semelhantes? E Jesus responde: nesses casos, é preciso mais renúncia e servirmos mais. Mas, Senhor, e o que dizer dos assassinos? Que comportamento adotar junto daqueles que incendeiam campos e lares, exterminando mulheres e crianças? E Jesus responde: para eles é preciso mais perdão e servirmos mais. E exasperado então por não encontrar alicerce ao revide político que aspirava a empreender em mais larga escala, indagou então Efraim: mestre, o que pretendes dizer por servir mais? E Jesus então, afagando uma das crianças que o procuravam, replicou sem afetação: convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos desse modo outro caminho mais alto, senão servir ao bem dos semelhantes, sempre mais. E diante então dessa resposta do Cristo, o chefe israelita, manifestando agora um imenso desprezo, abandonou a pequena sala sem despedir-se. Decorridos então 2 dias, quando os soldados do Sinédrio chegaram em companhia de Judas para prender o Messias, Efraim ben Assef é que estava à frente. E sorrindo ao algemar-lhe o pulso, qual se prendesse um temível salteador, perguntou agora sarcástico: não reages, Galileu? Mas o Cristo pousou nele de novo o olhar tranquilo e disse apenas: é preciso compreender e servir mais. Essa mensagem belíssima, ela foi extraída do livro Contos desta e d'Outra Vida, do capítulo 7. E então, queridos companheiros, esse é o caminho.
o caminho de aprendermos a servir, porque, como nos fala a mentora Joana de Ângeles, quem não aprendeu a servir, não aprendeu a viver. Muita paz a todos e vamos neste momento então, elevando mais uma vez o nosso pensamento a Deus em agradecimento por mais esta oportunidade, agradecendo a Jesus, nosso Mestre querido, aos benfeitores, e que a nossa prece neste momento, ela possa atingir todos aqueles nossos irmãos em todas as partes do nosso planeta Terra, que se encontram necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados. E assim então, unidos num só pensamento, para finalizarmos o estudo de hoje, queremos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado.